Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Estes dois versículos estão num contexto que vai do versículo 1 ao 11. Trata-se, esta passagem, de Paulo repreendendo os cristãos de Corinto acerca do litígio entre os irmãos. Disputa, contendas do tipo judicial. Versículo 1 e seguintes. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo escreve aos Coríntios tendo notícia das ocorrências de comportamento entre os irmãos da igreja de Corinto. Então, ele escreve, ele tomou conhecimento desses fatos e escreve aos companheiros da igreja, orientando. Porque o que está em jogo aqui é a escolha, e gera toda essa atitude de ir contra o irmão da igreja perante o juízo mundano, né? É o apego às coisas materiais. É justamente o que o Evangelho de Jesus veio combater, o materialismo. Então, veja, há algumas passagens aqui que a gente pode, que são curiosidades, mas muita informação preciosa na verdade. Olha só. No versículo 2 é o seguinte: os santos hão de julgar o mundo. Os santos aqui são aqueles seguidores de Jesus, discípulos. Eles chamavam de santos, não é? Eram pessoas lutando com as suas dificuldades, tal, mas procurando vivenciar o Evangelho de Jesus. Os santos. Os santos hão de julgar o mundo. Nós vamos encontrar que Paulo se refere a um ensinamento de Jesus que está em Mateus capítulo 19, versículo 28, que diz assim:
E Jesus disse-lhes, aos discípulos, né? Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja que Paulo lança a mão dos ensinos de Jesus, ele não foge 1 milímetro dos ensinos do Evangelho. Ele utiliza isso em circunstâncias várias para dar a mesma orientação. É a questão de se apegar às coisas do mundo ou vivenciar as coisas do Espírito, que é o que está em jogo aqui. Por que um irmão vai contra o outro sobre, como ele diz ali, tendo algum negócio contra outro, não é? Então, olha, o negócio são coisas desta vida, da vida encarnada, são coisas de natureza material, né? Porque um fica tentando levar vantagem sobre outro em alguma questão, o outro então demanda para cobrar aquilo, os dois estão aí apegados às coisas do mundo, contrariamente ao ensino do Evangelho, que deveria ser a vivência dentro da igreja, entre os irmãos, vivenciando as coisas do mundo espiritual, da vida do reino de Deus. Então, o que está em jogo? Então, Paulo chama atenção. Ele vem fazendo perguntas e tudo mais. Há uma outra passagem aqui que também é muito interessante. Ele fala assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quem que vai julgar os anjos? Os seguidores de Jesus. Os que seguem Jesus, o que eles fazem? Praticam a caridade. Então se desenvolvem moralmente. Quando então libertos dos apegos às coisas materiais, não é? Esta pessoa está em condições de avaliar os erros daqueles que se apegam às coisas materiais. Não é? Agora, quem são esses anjos? São os anjos caídos, não é? O que são esses anjos caídos? Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 6, ele faz um estudo ele apresenta um estudo sobre o perispírito. E a uma certa altura ele fala assim: anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Então veja, qual o propósito da igreja? Proporcionar desenvolvimento intelectual e moral, principalmente moral, porque o intelectual se desenvolve com o trabalho. Então, os discípulos de Jesus e seus seguidores fiéis alcançam grande desenvolvimento moral. Já os anjos caídos, eles têm grande desenvolvimento intelectual, mas não têm desenvolvimento moral. E, portanto, serão avaliados pelos espíritos que são grandemente desenvolvidos moralmente. É muito interessante tudo isso aqui. Aqui é uma outra passagem que fala assim, no versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Há uma passagem em que Paulo teve uma experiência de um julgamento perante os infiéis. Naturalmente ele teve mais do que um, né? Mas em um especial, que é tratado no livro de Atos, capítulo 18, versículos de 12 a 17. Lá descreve um julgamento que aconteceu na cidade de Corinto, quando os judeus, não é, da sinagoga levantaram uma questão perante a justiça dos homens lá da cidade de Corinto. Então, quem compareceu ali para fazer o julgamento? O próprio procônsul, chamado Júlio Galho. Esse Júlio Galho era um homem justo, um homem correto.
e ele era o governador ali daquela área. O procônsul é um governador de província fora de Roma. Ele era a autoridade máxima ali, debaixo do imperador, naturalmente. Então, levaram esta questão para julgamento do procônsul. E ali houve o julgamento. Paulo era, então, o réu ali na questão apresentada pelos judeus perante o procônsul. O procônsul aceitou e então foi feito ali a acusação feita pelos judeus e a defesa de Paulo, até por um cidadão que era romano. Isso impressiona o procônsul. E depois de todos os fatos apresentados, o procônsul fala, isso é uma questão de palavras, não é? E depois para fora o pessoal lá e problema de vocês. Então, o Paulo viu como que é o julgamento. Ele já sabia isso perfeitamente. O julgamento entre os injustos, as pessoas que não eram, eram infiéis, quer dizer, não eram seguidores de Jesus. Sabia que ali eram julgamentos influenciados pela política, todas essas coisas. Então ele fala, como que nós, da igreja, seguidores de Jesus, que buscamos a prática da caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, resignação e etc. Como é que, tendo isto como fundamento do ensino do Evangelho, nós vamos ao julgamento dos valores do mundo? É uma incoerência. Então, Paulo, ele faz uma série de perguntas, não é, construindo um raciocínio para que todos acordassem. Então, ele faz ali, olha só, os versículos 7, 8 e 9. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. As demandas se referem aos valores do mundo, seja eles quais forem. Não é, como ele diz ali, já é uma falta perante os objetivos do Evangelho, da igreja, enfim. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Injustiça e dano se refere às coisas do mundo, não é? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por que injustos não hão de herdar? Porque os injustos são aqueles que se apegam aos valores deste mundo. Então, se nós estamos apegados aos valores deste mundo e os defendemos, lutamos por eles e tudo mais, estamos presos aos valores deste mundo. Então, não vamos herdar o reino de Deus, que é o desprendimento completo dos valores deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não é? Aí ele faz uma recomendação. Nós vamos observar que são 10 situações, são todas elas referentes a apegos às coisas do mundo, à sensualidade, etc., etc., a cobiça, domínio, poder, etc. Olha só, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Naturalmente que não. Porque tudo isso é coisa que nasce do apego às coisas deste mundo. O reino de Deus é o desprendimento das coisas deste mundo e a vivência do Evangelho. Caridade para com todos. E encerra. E é o que alguns têm sido. Ele cita que alguns estão apegados às coisas deste mundo, dentro daquela relação que ele apresenta. Mas, haveis sido lavados, eles estão sabendo do Evangelho. Haveis sido santificados, eles receberam ali o batismo do Espírito Santo, o desenvolvimento de mediunidades e a aplicação disso. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus
e pelo Espírito de nosso Deus. Olha que passagem extraordinária essa, não é? Que nós vamos encontrar em Paulo. A questão de toda aqui é o jogo da justiça. O verbo de julgar aqui, ele aparece inúmeras vezes. São mais de 10 vezes aparece a palavra julgar. Nós vamos verificar, Paulo se baseia no ensino também de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 20, sobre a questão do juízo, do julgamento. Olha só. Dizendo Jesus, então, aos discípulos: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja como Paulo lança a mão perfeitamente assentado nos ensinos de Jesus. Ali quando ele fala: também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Julgar. Desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, são coisas separadas. Aí ele fala: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus. O que eram os escribas e fariseus? Eram hipócritas, que mesmo sabendo dos ensinos, eles faziam coisas diferentes, falavam uma coisa e faziam outra, ou seja, apego às coisas deste mundo. Então tem toda esta riqueza de informações que nós extraímos destes 11 versículos do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, destacando o reino de Deus e o reino deste mundo. Muito bem. No próximo vídeo nós vamos ver uma outra passagem de uma das cartas de Paulo, que está em Romanos capítulo 14, versículo 17, tratando sobre o reino de Deus. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.